Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula da unidade 3, onde nós estamos falando de espectroscopia atômica. Nessa aula, nós vamos conhecer a instrumentação que realiza análise de espectroscopia de absorção atômica e de emissão atômica. A gente vai começar falando da espectroscopia de absorção atômica em chama. Ele é um método de doseamento de elementos presentes em solução, que se baseia no fato de os átomos dos diferentes elementos absorverem energia em comprimento de onda característicos, ou seja, próprio de cada elemento, e desta absorvância ser proporcional à concentração destes átomos em solução. A espectroscopia de absorção atômica em chama é uma técnica bastante abrangente. Como eu falei, a espectroscopia atômica ela é utilizada para determinação qualitativa e quantitativa de metais. A espectroscopia de absorção atômica ela analisa aproximadamente 70 elementos, tanto metálicos quanto elementos não metálicos, em diversas amostras ambientais, siderúrgica, cerâmica, enfim, em várias amostras. Agora nós vamos conhecer os principais componentes de um instrumento de espectroscopia de absorção atômica em chama. Nós vamos estudar com detalhes cada um desses componentes, e quando nós formos estudar a espectroscopia de emissão atômica, nós vamos enfocar apenas o que diferencia da espectroscopia atômica. Então, a gente vai começar vendo a fonte de luz, de radiação. A lâmpada mais comum utilizada para irradiar sobre a amostra é a lâmpada de cátodo oco. Ela possui o metal que será analisado, no caso o analito, na constituição do cátodo, o que vai garantir linhas de emissão estreitas e a radiação no comprimento de onda que o analito irá absorver. Como efeito, inicialmente o ar existente nessas lâmpadas é evacuado e depois são preenchidas com gases inertes, ou seja, gases que não reagem. Geralmente o gás argônio ou neônio, depende do elemento. Existem outras lâmpadas. Existe, por exemplo, a lâmpada de descarga sem eletrodo, mas a mais comum é a lâmpada de cátodo oco, onde vocês podem ver sua representação no slide 8. Bom, agora nós vamos falar do atomizador. É no atomizador que ocorre a primeira etapa de uma espectroscopia de absorção atômica. No atomizador, a amostra vai ser atomizada, ou seja, vai ser transformada em átomos livres no estado gasoso. O atomizador é composto de 3 etapas. A primeira é o nebulizador, que é o responsável pela conversão da amostra em aerosol, que são gotículas extremamente pequenas. A eficiência do nebulizador está em converter essa amostra em gotículas bem pequenas. Quanto menores o tamanho das gotículas, mais eficiente será o processo. Após a formação desse aerosol, essas gotículas vão para a câmara de nebulização, que é o local que elas vão ficar antes de passar até o queimador, onde de fato vai ocorrer a atomização. No interior dessa câmara, existem pequenos obstáculos que tem o objetivo de drenar as gotículas maiores, justamente com o intuito de justamente com o intuito delas ficarem menores, obter o menor tamanho possível para otimizar o processo de atomização. Após isso, elas vão para o queimador. O queimador é alimentado pelos gases, onde ocorrerão alguns processos, como a evaporação do solvente, que é a dessalvatação, a vaporização e dissociação da molécula em seus átomos constituintes. É possível que nós observarmos os processos que ocorrem no sistema atomizador, onde a amostra, após ser transformada em aerosol, vai ser dessolvatada, depois ela vai vaporizar, depois ela vai ser dissociada em átomos e íons. Até mesmo nessa etapa ainda é possível encontrar moléculas, mas o que o equipamento vai analisar é a excitação proveniente dos átomos. Bom, resumindo, a atomização onde ocorre a queima da amostra.
seguida da atomização dos seus elementos constituintes. E a eficiência do atomizador está relacionada com a temperatura utilizada. Qual a temperatura ideal? É aquela que promove a decomposição da matriz e que é suficiente para atomizar os analitos ou o analito de interesse. Temperaturas diferentes podem e devem ser usadas. A eficiência e a reprodutibilidade da etapa de atomização, ela pode influenciar na sensibilidade, na exatidão e na precisão do método. Por isso, essa etapa de atomização é considerada a etapa crítica de todo o processo. Então, a primeira etapa e a etapa crítica. Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre a chama que é utilizada no atomizador. A chama ela é uma mistura de combustível e oxidante. Ela possui uma zona de combustão primária mais interna, a zona interzonal, a região interzonal e a zona de combustão secundária. As misturas mais comuns de serem utilizadas é etileno e ar ou etileno e óxido de nitrogênio. Ambos apresentam temperaturas diferentes mais próximas. É importante nós frisarmos que a chama não é o único meio para se atomizar a amostra. Existem outros, como, por exemplo, atomizadores eletrotérmicos que utilizam forno de grafite, mas isso é utilizado em outro. Isso é outra técnica. Nosso foco na disciplina e na aula é apenas os atomizadores que utilizam chama. Após a atomização, que é o primeiro processo, esses átomos no estado livre e gasoso, em fase gasosa e no estado fundamental, vão ser excitados pela radiação vindo da lâmpada, geralmente a lâmpada de cátodo oco, como nós vimos, e eles vão absorver essa radiação. E essa radiação depois vai passar pelo monocromador, que vai ser responsável por isolar o comprimento de onda de interesse. Depois o detector, que vai transformar o sinal recebido em sinal elétrico. Ou seja, ele vai transformar o sinal da luz, dos fótons, em sinal elétrico. Depois vai para a unidade de leitura, que vai registrar os dados obtidos. Bom, quais seriam as principais vantagens dessa técnica de espectroscopia de absorção atômica? Ela tem larga abrangência e baixa sensibilidade. Então, ela pode determinar concentrações em percentuais e até mesmo em partes por milhão. É uma técnica robusta, fácil utilização e considerada baixo custo de aquisição. E as desvantagens? É uma análise monoelementar. Ela analisa apenas um único elemento por vez. E como nós vimos, a lâmpada ela é formada pelo analito que vai ser utilizado. Então, para cada metal que eu desejo analisar numa amostra, eu tenho que ter uma lâmpada específica para ele. Lembrando que existe já lâmpadas que fazem varreduras em vários comprimentos de onda, mas geralmente é utilizado lâmpadas monoelementares. Outra desvantagem são as interferências químicas causadas por amostras matrizes complexas. Essas amostras matrizes complexas são amostras que possuem uma grande variedade de elementos químicos, além do que se tem interesse de analisar. E esses elementos podem interferir na análise. Eles podem absorver energia ou eles podem formar compostos refratários com o elemento que se deseja analisar. Isso pode resultar em uma análise não representativa. Outra desvantagem é o processo de preparação da amostra, pois a amostra tem que ser nítida. Tem que estar nítida. E para isso é necessário solubilizar essa amostra, ou pelo menos os elementos de interesse. E isso, na prática, nem sempre é fácil de se fazer. Outra desvantagem é o fato de ser necessário, para análise, o uso de gases e produtos químicos tóxicos e corrosivos. Para análise e preparação da amostra. Bom, agora nós vamos falar um pouco de espectroscopia de emissão atômica. A espectroscopia de emissão atômica também é conhecida como fotometria em chama. É uma técnica que se baseia na excitação dos átomos neutros, no estado fundamental de sódio, lítio, cálcio e potássio,
obtida pelo uso de uma chama, que é o que vai atomizar esses elementos, atomizar a amostra, formando átomos livres. A chama é um sistema composto por gás a alta temperatura, assim como na absorção atômica, mas aqui geralmente é utilizado A mais GLP ou A mais acetileno, que também é utilizado na absorção molecular, na absorção atômica. Como é que essa técnica ocorre? Como é que ocorre essa emissão? Os átomos excitados após ser excitados, voltam ao seu estado fundamental. No que eles retornam, eles emitem um fóton de radiação que pode ser identificado e medido. Então, como eu falei, o que o instrumento de emissão atômica quantifica é a luz, é o fóton emitido pelo átomo ao retornar ao estado fundamental. A instrumentação é parecida com a instrumentação de absorção atômica, com um detalhe. Como eu falei na videoaula anterior, o que excita os átomos não é a energia radiante. Então, se não é a energia radiante, nesse método não se faz uso de lâmpadas. A amostra é excitada pela radiação que ela mesma libera. Então, ela é atomizada, assim como na absorção atômica, e a excitação se dá pela radiação que ela mesma emite. Após isso, o procedimento é o mesmo da absorção atômica. Ok? Então, quais seriam as vantagens dessa técnica? Tem um baixo custo comparado com outros métodos espectrométricos, tem uma simplicidade operacional e tem um ótimo desempenho analítico. Agora, nós vamos ver algumas aplicações da espectroscopia atômica. Bom, ela serve para determinar elementos inorgânicos em diversos tipos de amostras, tanto análise qualitativa quanto quantitativa. Análises clínicas, por exemplo, sangue, urina, cabelo, análises forenses em amostras ambientais, como, por exemplo, a água, solos, o ar atmosférico, materiais metalúrgicos, alimentos naturais processados, aditivos para alimentos. Então, são análises realizadas pela espectroscopia de absorção atômica. Então, resumindo, a espectroscopia de absorção atômica quantifica a energia transmitida pela amostra, que é convertida em absorbância. A espectroscopia de emissão vai quantificar a radiação emitida pela amostra após a excitação. A espectroscopia de absorção atômica utiliza radiação para excitar a amostra, e a espectroscopia de emissão atômica é excitada pela radiação que a própria amostra libera, ok? Então, a nossa aula vai ficando por aqui, mas é importante vocês saberem que eu citei apenas duas técnicas de espectroscopia atômica, existem várias outras, tá? Eu citei apenas que envolve a chama como atomizador, ok? Então, a gente fica por aqui e até a próxima aula.